Josias e seu tempo. Parte 3, por Charles Henry Mackintosh. Os vários períodos da vida de Josias são fortemente marcados. No 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, ele começou a purificar Judá e Jerusalém. E no 18º ano do seu reinado, depois de ter purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Agora, em tudo isso, podemos notar o progresso que sempre resulta de um verdadeiro propósito de coração para servir ao Senhor. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tal foi a trajetória de Josias, e tal também pode ser a trajetória do leitor, se ele for influenciado pelo mesmo propósito sincero. Não importa quais sejam as circunstâncias, podemos estar cercados pelas influências mais hostis, como Josias esteve em seus dias. Mas um coração devotado, um espírito sincero, um propósito firme pela graça, nos elevarão acima de tudo e nos capacitarão a prosseguir, de estágio em estágio, no caminho do verdadeiro discipulado. Se estudarmos os primeiros 12 capítulos do livro de Jeremias, seremos capazes de formar alguma ideia da situação nos dias de Josias. Lá, encontraremos passagens como a seguinte: proferirei os meus juízos contra eles, por causa de toda a sua maldade. Eles me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te ordenar. Não te assustes diante deles, para que eu não te confunda diante deles. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Passai as ilhas de Quitim e vede, enviai a Quedar, e considerai bem. E vede se tal coisa acontece. Acaso trocou alguma nação os seus deuses, que ainda não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não aproveita. Assim também, na abertura do capítulo 3, encontramos as imagens mais terríveis usadas para expor a conduta vil do rebelde Israel e do traiçoeiro Judá. Ouça a seguinte linguagem brilhante no capítulo 4. O teu caminho e as tuas ações te trouxeram estas coisas. Esta é a tua maldade, porque é amarga, porque chega ao teu coração. Minhas entranhas, estou com dor no meu próprio coração. O meu coração faz barulho dentro de mim. Não posso ficar em silêncio, porque ouviste, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Destruição. E destruição é gritada, porque toda a terra está saqueada. De repente as minhas tendas são saqueadas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Porque o meu povo é insensato. Eles não me conheceram. São filhos estúpidos e não têm entendimento. São sábios para fazer o mal, mas não têm conhecimento para fazer o bem. Observei a terra, e ela era sem forma e vazia. E os céus, e eles não tinham luz. Observei os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas se moviam suavemente. Olhei, e 10 não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Olhei, e 10, o lugar fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam destruídas diante do Senhor e pelo furor da sua ira. Que linguagem vívida! Toda a cena parece, na visão do profeta, reduzida ao caos e à escuridão primordiais. Em suma, nada poderia ser mais sombrio do que o aspecto aqui apresentado. Todos estes capítulos iniciais devem ser cuidadosamente estudados, se quisermos formar um julgamento correto dos tempos em que a sorte de Josias foi lançada. Eram evidentemente tempos caracterizados por corrupção profunda e disseminada em todas as suas formas. Altos e baixos, ricos e pobres, eruditos e ignorantes, profetas, sacerdotes e povo, todos apresentavam um quadro apavorante de vacuidade, engano e maldade implacável que só poderia ser fielmente retratado por uma pena inspirada. Mas por que insistir nisso?
Por que multiplicar citações como prova da baixa condição moral de Israel e Judá nos dias do rei Josias? Principalmente para mostrar que não importa qual seja o nosso ambiente, podemos servir ao Senhor individualmente se houver o propósito de coração para fazê-lo. De fato, é nos momentos mais sombrios que a luz da verdadeira devoção brilha com mais intensidade. Ela é realçada pela escuridão circundante. As mesmas circunstâncias que a indolência e a infidelidade usariam como pretexto para ceder à correnteza apenas fornecerão a um espírito devoto um pretexto para enfrentá-la. Se Josias tivesse olhado ao seu redor, o que teria visto? Traição, engano, corrupção e violência. Tal era o estado da moral pública. E o que dizer da religião? Erros e males em todas as formas imagináveis. Alguns deles estavam grisalhos pela idade. Eles haviam sido instituídos por Salomão e deixados de pé por Ezequias. Seus alicerces foram lançados em meio aos esplendores do reinado do monarca mais sábio e rico de Israel. E os mais piedosos e devotados predecessores de Josias os deixaram como os encontraram. Quem era Josias, então, para presumir derrubar instituições tão veneráveis? Que direito tinha ele, um mero jovem, inexperiente e inexperiente, de se opor a homens tão superiores a ele em sabedoria, inteligência e julgamento maduro? Por que não deixar as coisas como as encontrou? Por que não permitir que a corrente fluísse pacificamente pelos canais que a conduziram por eras e gerações? Perturbações são perigosas. Há sempre um grande risco em perturbar velhos preconceitos. Essas e 1000 perguntas semelhantes poderiam, sem dúvida, ter perturbado o coração de Josias. Mas a resposta foi simples, direta, clara e conclusiva. Não foi o julgamento de Josias contra o julgamento de seus predecessores, mas foi o julgamento de Deus contra todos. Este é um princípio importantíssimo para todo filho de Deus e todo servo de Cristo. Sem ele, jamais conseguiremos enfrentar a maré do mal que nos cerca. Foi esse princípio que sustentou Lutero no terrível conflito que teve de travar com toda a cristandade. Ele também, como Josias, teve de cortar pela raiz velhos preconceitos e abalar os próprios alicerces de opiniões e doutrinas que haviam dominado quase universalmente a Igreja por mais de 1000 anos. Como isso poderia ser feito? Seria contrapondo o julgamento de Martinho Lutero ao julgamento de papas e cardeais, conselhos e colégios, bispos e doutores? Certamente não. Isso jamais teria provocado a reforma. Não era Lutero contra a cristandade, mas a Sagrada Escritura versus o erro. Leitor, pondere sobre isso. Sim, pondere profundamente. Sentimos que é uma lição grandiosa e importantíssima para este momento, como certamente o foi para os dias de Lutero e de Josias. Ansiamos por ver a supremacia da Sagrada Escritura, a autoridade suprema da Palavra de Deus, a soberania absoluta da revelação divina, reverentemente reconhecida em toda a extensão da Igreja de Deus. Estamos convencidos de que o inimigo busca diligentemente, por todos os lados e por todos os meios, minar a autoridade da palavra e enfraquecer seu domínio sobre a consciência humana. E é por sentirmos isso que buscamos erguer repetidamente uma nota de solene advertência, bem como expor, de acordo com nossa capacidade, a importância vital de nos submetermos em todas as coisas ao testemunho inspirado, a voz de Deus nas Escrituras. Não basta apenas dar um assentimento formal àquela declaração popular. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. Queremos mais do que isso. Queremos ser, em todas as coisas, absolutamente governados pela autoridade das Escrituras, não pela interpretação que nossos semelhantes mortais fazem das Escrituras, mas pelas próprias Escrituras. Queremos ter a consciência em condições de produzir, em todos os momentos, uma resposta verdadeira aos ensinamentos da palavra divina. É isso que ilustramos tão vividamente na vida e na época de Josias, e particularmente nos acontecimentos do 18º ano de seu reinado, para os quais chamaremos agora a atenção do leitor. Este ano foi um dos mais memoráveis, não apenas na história de Josias, mas também nos anais de Israel.
foi assinalado por dois grandes fatos: a descoberta do livro da lei e a celebração da festa da Páscoa. Fatos estupendos, fatos que deixaram sua marca neste período tão interessante e o tornaram preeminentemente frutífero na instrução do povo de Deus em todas as épocas. É digno de nota que a descoberta do livro da lei ocorreu durante o progresso das medidas reformatórias de Josias. Ele oferece uma das 10.000 provas daquele grande princípio prático: ao que tem, mais será dado. E novamente, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a doutrina. No 18º ano do seu reinado, depois de ter purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E, quando chegaram ao sacerdote Hilquias, entregaram o dinheiro que fora trazido à casa de Deus. E quando tiraram o dinheiro que fora trazido à casa do Senhor, o sacerdote Hilquias achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. Então, respondeu o sacerdote Hilquias e disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias entregou o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei. E Safã o leu perante o rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Segundos, Crônicas 34, 8, 19. Aqui temos uma consciência sensível, curvando-se sob a ação da palavra de Deus. Este era um encanto especial no caráter de Josias. Ele era, na verdade, um homem de espírito humilde e contrito, que tremia diante da palavra de Deus. Quem dera que todos nós soubéssemos mais sobre isso. É uma característica valiosíssima do caráter cristão. Certamente precisamos sentir muito mais profundamente o peso, a autoridade e a seriedade das Escrituras. Josias não tinha a menor dúvida em sua mente quanto à genuinidade e autenticidade das palavras que Safã lera em seus ouvidos. Não lemos sobre ele perguntando: como saberei que esta é a palavra de Deus? Não, ele tremeu diante dela, ele se curvou diante dela, ele foi ferido sob ela, ele rasgou suas vestes. Ele não presumiu julgar a palavra de Deus, mas, como era justo e correto, permitiu que essa palavra o julgasse. Assim deveria ser sempre. Se o homem deve julgar as Escrituras, então as Escrituras não são de forma alguma a palavra de Deus. Mas se as Escrituras são em verdade a palavra de Deus, então devem julgar o homem. E assim é, e assim o faz. As Escrituras são a palavra de Deus e julgam o homem a fundo. Elas expõem as próprias raízes de sua natureza, revelam os fundamentos de seu ser moral. Ela lhe apresenta o único espelho fiel, no qual pode se ver perfeitamente refletido. Esta é a razão pela qual o homem não gosta das Escrituras, não as suporta, busca colocá-las de lado, se deleita em encontrar falhas nelas, ousa julgá-las. Não é assim em relação a outros livros. Os homens não se preocupam tanto em descobrir e apontar falhas e discrepâncias em Homero ou Heródoto, Aristóteles ou Shakespeare. Não, mas as Escrituras os julgam seus caminhos, suas concupiscências. Daí a inimizade da mente natural para com aquele livro mais precioso e maravilhoso, que, como já observamos, carrega consigo suas próprias credenciais para cada coração divinamente preparado. Há um poder nas Escrituras que deve subjugar todos diante dele. Todos devem se curvar diante dele, mais cedo ou mais tarde. A palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é uma discernidor dos pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não seja manifesta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. H.B. 4:12-13. Josias constatou que sim, a palavra de Deus o traspassou completamente. E aconteceu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Hilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías,
servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi encontrado. Porque grande é a ira do Senhor, que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo o que está escrito neste livro. Que contraste impressionante entre Josias, de coração contrito, consciência abalada e vestes rasgadas, curvando-se sob a poderosa ação da palavra de Deus, e nossos céticos e infiéis modernos, que com audácia espantosa ousam julgar essa mesma palavra. Que os homens sejam sábios a tempo e curvem seus corações e consciências em reverente submissão à palavra do Deus vivo diante daquele grande e terrível dia do Senhor, no qual serão compelidos a se curvar em meio a choro, lamentação e ranger de dentes. A palavra de Deus permanecerá para sempre, e é completamente inútil para o homem se opor a ela, ou buscar por meio de seus raciocínios e especulações céticas, encontrar erros e contradições nela. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor permanece para sempre. De que serve, portanto, para o homem resistir à palavra de Deus? Ele nada pode ganhar, mas, o que pode perder? Se o homem pudesse provar que a Bíblia é falsa, o que ganharia? Mas se ela for verdadeira, afinal, o que perderia? Uma investigação séria, que ela tenha seu peso para qualquer leitor, cuja mente esteja sob a influência de noções racionalistas ou infiéis. Agora prosseguiremos com nossa história. E Hilquias, e os que o rei havia designado, foram ter com a profetisa Hulda, esposa de Salum, filho de Tikvate, filho de Hasra, guarda-vestido. Ora, ela habitava em Jerusalém no colégio, e lhe falaram sobre esse assunto. No início deste artigo, referimos-nos ao fato de uma criança de 8 anos estar no trono de Davi, como indicativo da condição das coisas entre o povo de Deus. Aqui também somos atraídos pelo fato de o ofício profético ser exercido por uma mulher. Certamente, isso conta uma história. As coisas estavam difíceis, mas a graça de Deus era infalível e abundante, e Josias estava tão completamente quebrantado que estava preparado para receber a comunicação da mente de Deus por qualquer canal que o alcançasse. Isso era moralmente belo. Poderia, aos olhos da natureza, parecer muito humilhante para um rei de Judá recorrer a uma mulher em busca de conselho. Mas aquela mulher era a depositária da mente de Deus, e isso bastava para um espírito humilde e contrito como o de Josias. Ele havia até então provado que seu único e grande desejo era conhecer e fazer a vontade de Deus, e, portanto, não importava por qual veículo a voz de Deus fosse transmitida aos seus ouvidos, ele estava preparado para ouvir e obedecer. Leitor cristão, consideremos isto. Podemos ter certeza de que aqui reside o verdadeiro segredo da orientação divina. Guiará os mansos no juízo, e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 25, 9. Se houvesse mais deste bendito espírito de mansidão entre nós, haveria menos confusão, menos controvérsia, menos luta por palavras sem proveito. Se fôssemos todos mansos, seríamos todos divinamente guiados e divinamente ensinados, e assim concordaríamos. Teríamos uma só mente, falaríamos a mesma coisa e evitaríamos muitas divisões tristes e humilhantes, e muitas dores de cabeça. Vejam que resposta completa o manso e arrependido Josias recebeu da profetisa Hulda, uma resposta tanto para o seu povo quanto para si mesmo. E ela lhes respondeu: Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, todas as maldições que estão escritas no livro que leram perante o rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas tropas. Portanto, a minha ira se derramará sobre este lugar e não se apagará.
Tudo isso não passou de uma solene reiteração e confirmação do que já havia chegado aos ouvidos abertos e atentos do rei de Judá. Mas então veio com nova força, ênfase e interesse, como uma comunicação pessoal direta a si mesmo. Veio reforçado e realçado por aquela fervorosa frase: "Dizei ao homem que vos enviou a mim." Mas havia mais do que isso. Havia uma mensagem graciosa diretamente relacionada ao próprio Josias. "Quanto ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido à tua sepultura em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores." Assim voltaram a contar ao rei. Segundo Crônicas 34, 23, 28. Tudo isso é repleto de instrução e encorajamento para nós, nestes dias sombrios e malignos. Ensina-nos o imenso valor, na estima divina, do profundo exercício pessoal da alma e da contrição do coração. Josias poderia ter considerado o caso sem esperança, que nada poderia evitar a poderosa maré de ira e julgamento que estava prestes a se abater sobre a cidade de Jerusalém e a terra de Israel, que qualquer movimento seu se provaria totalmente inútil, que o propósito divino estava estabelecido, o decreto havia sido promulgado e que, em suma, ele só precisava ficar parado e deixar as coisas seguirem seu curso. Mas Josias não raciocinou assim. Não. Ele se curvou diante do testemunho divino. Ele se humilhou, rasgou suas vestes e chorou. Deus tomou conhecimento disso. As lágrimas penitentes de Josias eram preciosas para Jeová, e embora o terrível julgamento tivesse que seguir seu curso, o penitente escapou. E não apenas ele próprio escapou, mas tornou-se o instrumento honrado nas mãos do Senhor para libertar outros também. Ele não se abandonou à influência de um fatalismo pernicioso, mas, com espírito quebrantado e sinceridade de coração, lançou-se a Deus, confessando seus próprios pecados e os pecados de seu povo. E então, quando seguro de sua libertação pessoal, pôs-se a buscar a libertação também de seus irmãos. Esta é uma bela lição moral para o coração, que a aprendamos completamente